Graça e paz, irmãos. Amém? O Senhor nos abençoe nesta hora, nesse momento. E como precisamos e reconhecemos que nós necessitamos dessa maravilhosa graça de Deus para o nosso coração. Nesses meses, poucos meses, pastor Vitor tem marcado mais próximo a nossa vida, a vida da nossa família, uma vez que ele assumiu um compromisso com a gente, comigo, com a minha família, com a minha esposa e minhas filhas, compromisso de orar todos os dias por nós às 10 horas da noite. E era um compromisso que ele estava cumprindo, então muito próximo, além de outras experiências de carinho, de amizade. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Estarei lendo os 10 primeiros versículos de Atos, capítulo 3, a partir do primeiro versículo até o versículo 10. E nós precisamos, como igreja do Senhor, voltar a ser igreja. Isso nós temos falado, foi um tema de nossa igreja, voltar a ser crente de verdade. O ano de resgatar, esse ano de 2021, o ano de resgatar, o ano aceitável do Senhor. E até quando nós vamos ficar até quando nós vamos ficar em campanhas, se nós não tomarmos uma decisão daquilo que nós queremos? E eu quero Deus, eu quero o Senhor para a minha vida, eu quero experimentar a cada dia essa manifestação poderosa do Espírito Santo de Deus na vida da sua igreja, que somos nós. E é isso que eu quero refletir com os amados irmãos nessa manhã, sobre a manifestação do poder do alto, do poder de Deus. Atos capítulo 3, quero convidar os irmãos a colocar-se em pé, reverência à palavra de Deus. Eu estarei lendo, os irmãos estarão acompanhando a leitura desse texto. Minha tradução é NVT. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhe dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele e disse: "Olhe para nós", disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: "Não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande." Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando viram caminhar e ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na porta Formosa e ficaram perplexos. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra no nosso coração. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, Pai santo, que riqueza, Deus, que o Senhor deste à tua igreja, o Espírito Santo do Senhor. Que privilégio, Senhor, em reconhecer que não somos absolutamente nada e não fazemos absolutamente nada sem a manifestação do Espírito Santo do Senhor na vida do teu povo. E nesta manhã, Deus, nós clamamos a Ti, tenha misericórdia de nós, que esse Espírito, ó Deus, que Tu deste à igreja, venha de maneira muito especial falar a cada coração, ó Deus, aqui nesta manhã, no templo, em casa, onde quer, ó Deus, que o Teu povo esteja reunido, que seja neste momento, ó Deus, impactado pela Tua presença. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém e amém. Poder sentar, irmãos. Eu não sei como você define o que é manifestação, ou o que você entende sobre a manifestação do Espírito Santo de Deus.
Há muitas controvérsias, há muita confusão, há muito desentendimento a respeito deste assunto, mas é algo tão extraordinário que foi dado à igreja do Senhor Jesus, quando em cumprimento, lá em Atos capítulo 1, verso 8, quando diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, poder este que vem somente de Deus, poder este que vem somente do alto, poder este que dá à igreja a ousadia, a autoridade de vencer, de ultrapassar os obstáculos, de poder dar à igreja vitória sobre o inimigo, de poder dar à igreja a vitória para testemunhar, para demonstrar, para revelar essa maravilhosa graça e essa maravilhosa presença, essa manifestação poderosa do Senhor na vida dos crentes, na vida da igreja do Senhor Jesus. Pedro e João, eles eram apóstolos cheios do poder do alto, mas não somente isso, muitas maravilhas eram feitas através dos apóstolos, de acordo com o capítulo 2 de Atos. Pedro e João, eles tinham uma vida que permitia que o Espírito Santo de Deus, o poder do alto, pudesse manifestar entre aqueles que estavam ao seu redor. E nós podemos aprender algumas coisas. Eles nos ensinam como é possível ser um canal de manifestação do poder do alto na vida do crente. Ele nos ensina através da sua própria experiência, agora posta na palavra do Senhor e para aplicação na nossa vida, como poder identificar, como podemos fazer parte da manifestação do poder do alto, do poder do Espírito de Deus na vida do homem. E há 4 lições, rapidamente quero passar para os irmãos. A primeira: a manifestação do poder do alto acontece quando há compromisso com a oração, um compromisso com a intimidade com Deus, com compromisso de priorizar Deus acima de todas as coisas. Isto é um destaque exatamente logo no primeiro versículo, quando diz que por volta das 3 horas da tarde, Pedro e João foram ao templo para orar. Meus amados, a igreja ela precisa voltar a ter uma intimidade com Deus na oração. A igreja ela precisa voltar a contar os milagres, as manifestações do Senhor na sua vida, com respostas de orações, com respostas de pessoas tementes, pessoas comprometidas com Deus, que não abrem momento algum, outra oportunidade, a não ser priorizar Deus, a não ser falar com Deus, a não ser chorar diante de Deus, a não ser confessar os pecados diante de Deus, a buscar o poder vindo do alto, o poder que só vem de Deus. Isso provém não de eventos, não de programações, mas isso provém de um compromisso pessoal com Jesus, um compromisso pessoal com Deus, de orar, de buscar ter intimidade, de poder abrir o coração para o Senhor, de poder priorizar Deus na sua vida, nas suas decisões, nas suas escolhas. A oração era a prioridade na vida dos apóstolos. Eles oraram para receber a promessa do Pai, lá no capítulo 1, versículo 14 do livro de Atos. Diante da ameaça do Sinédrio, oraram e pediram com mais intrepidez para pregar ao mundo, que o mundo foi abalado por homens que se colocaram à disposição de Deus, que oraram e as portas se abriram. E a grande forma, e a única e grande forma de um avivamento espiritual, de vidas sendo salvas, de vidas sendo libertas, de vidas experimentando o milagre de Deus, de poder experimentar a grandiosidade de Deus, não há outra forma a não ser nos humilhar e orar e buscar a face do Senhor, a qual é nos ensinado desde o Antigo Testamento a depender plenamente do Senhor, a buscar a face do Senhor, a se arrepender dos pecados, a se arrepender diante do Senhor e colocar a vida à disposição do Senhor. Palavras sem oração são palavras mortas. Uma igreja que ora, ela abre as portas para a intervenção milagrosa de Deus. Uma igreja que ora, ela cresce, ela se fortalece, seus líderes são homens de oração. Se você quiser um canal de manifestação do poder do alto, vai precisar comprometer sua vida em oração. Acho muito interessante, estava lendo recentemente, ouvindo uma mensagem sobre avivamento. E quando Spurgeon estava pregando e havia embaixo, e perguntaram a ele qual era o segredo de grande manifestação, qual o segredo das suas pregações, de vidas sendo transformadas, cada mensagem. E ele disse: é fruto da reunião de oração às segundas-feiras.
É interessante que diz algum historiador que quando Spurgeon estava pregando, ele estava pregando a palavra de Deus, e havia debaixo do púlpito uma sala de oração, onde muitos irmãos, centenas de irmãos estavam orando por ele naquele momento. E diz alguns historiadores que quando Spurgeon ele sentia que algo não estava muito bem, ele fazia um gesto, ele batia assim no chão e reconhecia que o povo precisava clamar mais. O povo precisava interceder mais, o povo precisava buscar mais a face de Deus. E meus irmãos, é isso que nós precisamos colocar a nossa vida diante de Deus, uma vida comprometida com a oração, uma vida comprometida com a comunhão, envolver a igreja, ter a participação nos cultos de oração, tendo o mesmo objetivo de clamar, de interceder, porque nós aqui já temos muitas experiências das orações respondidas. Louvado seja Deus por isso, mas porque se reuniram com o mesmo propósito. Queremos a manifestação do Senhor, queremos o poder que vem do alto, queremos somente a direção, queremos ouvir somente a sua voz, queremos estar juntos em oração, buscando a sua face. A igreja de Éfeso, em Apocalipse, diz que o Senhor conhecia aquela igreja, e no capítulo 2 diz exatamente isso, quando diz no versículo 4: contudo, tenho contra você uma queixa, você abandonou o amor que tinha no princípio. Jesus não relatou aquela igreja para chamar um cantor de nome para reavivar a igreja. Jesus não disse para aqueles homens, para aquela igreja, a chamar um pastor de nome, um pastor denominacional. Mas olha o que é a recomendação do Senhor: veja onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. É voltar ao primeiro amor, é voltar a orar, é voltar a ler, a meditar, a aplicar, a ensinar, a discipular a palavra de Deus, é voltar para Deus. E muitas vezes no desespero nós queremos ver tantas coisas e nós planejamos tantas coisas, mas esquecemos do essencial: nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus. Não há métodos, não há estratégias, não há nada que possa fazer a manifestação de Deus, mas a única forma é quando você, quando a igreja do Senhor, ela se prostra, ela se humilha diante de Deus e busca a face do Senhor, e ora, e clama, e crê, e começa a agir, é sensível à voz de Deus, e Deus vai conduzindo a história, tão somente para a sua glória e para o seu louvor. E nós podemos aprender isso. Podemos aprender isso com Pedro e João, quando eles estavam tendo aquele compromisso de orar. Eles estavam indo ao templo, eles estavam com um compromisso, com a fidelidade, com a necessidade de viver na dependência do Senhor, e a colocar diante de Deus toda a ansiedade, a colocar diante de Deus a sua vida, o seu ministério, sua família, para a glória do Senhor. Mas a segunda lição nós podemos aprender com esses homens, que a manifestação do poder do alto acontece quando ela é respaldada pelo exemplo. Olha no do versículo 2 ao versículo 3 ao versículo 5. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele e disse: olhe para nós. Disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma coisa. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Eles sabiam o nome de que eles estavam anunciando. Eles sabiam, eles poderiam falar com ousadia, eles poderiam pregar com autoridade, porque antes mesmo deles irem estar ali para falar com Deus, eles já experimentaram o poder de Deus na vida deles. Meus amados, o grande problema, a grande falha que nós estamos vivendo, que nós nos tornamos muito mais crentes quando nós entramos no templo. Parece que nós fomos transformados, parece que algo, ao entrar no templo, parece que algo muda de repente. Mas o que nós podemos aprender aqui é que nós precisamos ser exemplo fora do templo de uma intimidade com Deus, tendo a ousadia, pregar com coragem, ser cheio do Espírito Santo de Deus, fora deste templo, fora das quatro paredes, e falar, e revelar, e testemunhar da graça do Senhor.
E certamente era estratégico colocar um mendigo na porta do templo, porque as pessoas que entraram para adorar a Deus normalmente estavam mais sensíveis à necessidade do próximo. Não é possível amar a Deus a quem não vemos, se não amamos o próximo a quem vemos. E a verdade é que Pedro e João aprenderam aos pés de Jesus. E se você quer ser um canal da manifestação do poder do alto na sua vida, você precisa ser respaldado pelo exemplo. A sua vida vai precisar combinar com a sua mensagem. A sua revelação, a sua demonstração precisa ser demonstrada daquilo que Deus é para a sua vida, daquilo que Deus se revela à sua vida, do desejo que você busca ao Senhor. São essas manifestações do poder do alto que revelam a nossa identidade como crentes em Jesus. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, nos 2 primeiros versículos, Paulo dizendo o seguinte: aquela igreja: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Eu os elogio porque vocês sempre têm se lembrado de mim e têm seguido os ensinamentos que lhe transmiti. Olha a importância da igreja estar envolvida no estudo da palavra. Ela busca se parecer com Cristo, e a sua missão, a sua tarefa é com que Cristo seja revelado na nossa vida, que as pessoas se identificam Cristo em nós. Esse poder só vem do alto. Esse poder só vem do Espírito Santo de Deus. Esse poder só vem através de uma intimidade com o Senhor. Esse poder só vem através da sua identidade com Cristo. Como diz também em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 2, Paulo dizendo o seguinte: vocês mesmos são nossa carta escrita em nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Uma carta não escrita por caneta, por tinta, mas uma carta identificada com o Espírito Santo de Deus na vida do crente. Louvado seja Deus! Como nós precisamos ter essa identidade, como o mundo precisa ver em nós essa marca, essa escrita, esse selo da presença do Senhor, do Espírito Santo de Deus na nossa vida, para que possamos experimentar e fazer parte da manifestação do poder do alto, do poder que vem de Jesus. Mas a terceira lição podemos aprender nesse texto com esses dois homens, com Pedro e João, que a manifestação do poder do alto acontece quando temos uma vida cheia de compaixão. Você observar nos versículos 6 e 7, diz exatamente isso. Quando aquele homem pedindo a esmola, Pedro e João relataram: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E no versículo 7 diz: então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. Olha que coisa maravilhosa. Pedro, ele poderia talvez, como muitos entraram naquele templo por vários anos, vários dias, e não observavam aquele homem. Pedro e João tinham um compromisso com Deus através da oração. Mas antes de entrar no templo, eles já sabiam que eles eram úteis nas mãos do Senhor. E eles tiveram compaixão daquele homem. Disseram: olha, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E se você observar o texto, Pedro deu a mão àquele aleijado. Ele teve compaixão, ele falou com autoridade, ele demonstrou a compaixão. E meus amados, como nós precisamos revelar isso? Pedro e João demonstraram compaixão e não apenas religiosidade. Eles interromperam ali o exercício espiritual da oração das 3 horas da tarde para se envolverem com o paralítico à porta do templo. O poder não é usado para benefícios próprios, mas para abençoar pessoas. Poder sem compaixão é apenas autopromoção. E se você quiser ser um canal de manifestação do poder que vem do alto, vai precisar ter uma vida piedosa, uma vida cheia de compaixão, uma vida que está diante de Deus, mas com olhar para o próximo, para ajudar, para abençoar, para falar da graça de Deus, para falar do amor de Deus. E isso será feito somente pelo Espírito Santo de Deus. Porque muitas vezes o egoísmo, muitas vezes a fama,
Muitas vezes as posições sociais têm impedido as pessoas terem compaixão pelas outras, de poder ser o instrumento nas mãos de Deus. Às vezes o compromisso da religiosidade, aquele compromisso apenas da religiosidade para satisfazer a sua própria vida, muitas vezes tem impedido de você ser um instrumento de Deus na vida do outro, na vida do próximo. A Bíblia relata de um homem que, quando Paulo estava pregando, e aquele jovem estava na janela, e o sermão, Paulo estava pregando, e aquele jovem então caiu, e ele morreu. E diz a Bíblia então que aquele alvoroço, Paulo então desceu, foi até lá embaixo, e conversou ali, orou, impôs as mãos sobre aquele jovem, e diz a Bíblia que aquele jovem ressuscitou, e eles voltaram e continuaram a ouvir a palavra de Deus. E eu comecei a refletir, será que nós estamos deixando muitas vezes a nossa religiosidade para praticar aquilo que o Senhor requer de nós, que é a prática de tantos anos que nós estamos frequentando a igreja, a prática de dominicalmente estar no templo, da escola bíblica dominical, da oração? Será que nós interrompemos esse momento para praticar? Paulo deixou ali a sua pregação, foi lá embaixo, orou por aquele jovem ressuscitou. Olha o Espírito Santo de Deus conduzindo a igreja, mas a igreja precisa estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Se fosse hoje, liga para o SAMU, chama alguém para atender. Muitas vidas estão morrendo sem Cristo, e nós muitas vezes nos preocupamos com tanta religiosidade. Mas precisamos de uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que tenha a manifestação do poder do alto, porque esta manifestação, é este poder que faz toda a diferença na vida da igreja. Esta autoridade, essa riqueza que nós temos, que precisamos colocar em prática. Mas em quarto lugar, a manifestação do poder do alto acontece quando cremos nos milagres do Senhor. Versículo 7, do versículo 8 ao versículo 10 diz exatamente isso. Diz a Bíblia que naquele momento aquele homem de um salto, versículo 8, de um salto se levantou e começou a andar, e em seguida caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar e ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na Porta Formosa e ficaram perplexos. A igreja precisa voltar a ficar perplexo daquilo que Deus faz. Mas muitas vezes o nosso foco está em tantos problemas. Às vezes o nosso foco, o nosso olhar está em tantas coisas que precisam ser resolvidas por picuinhas, por coisas humanas, por coisas materiais. E nós muitas vezes não paramos e não ficamos perplexos daquilo que Deus tem feito neste tempo na nossa vida. E nós precisamos voltar a essa manifestação que vem do poder do alto. É reconhecer o poder, a grandiosidade da manifestação de Deus. A milagrosa cura do coxo foi um fato público, verificável, incontestável. O homem curado, ele nasceu coxo e tinha mais de 40 anos. Todos os dias ele era colocado à porta do templo. Portanto, era conhecido de todos. Mas sua cura foi um testemunho incontestável do poder de Jesus, a uma prova da sua ressurreição dentre os mortos. Porque o maior milagre que Deus pode operar na vida de alguém é a salvação. Será que cremos verdadeiramente nesse milagre? Será que cremos naquilo que Deus é capaz de transformar a vida por completo? Como nós temos visto e ouvido, como nós choramos como pessoas, com os pais, sempre clamando, pedindo a salvação dos filhos, o retorno dos filhos para a presença do Senhor. Quantos pais sofrendo, quantos momentos que nós temos visto e ouvido, presenciado, aconselhado, pedindo para a conversão dos filhos, o retorno da família para a igreja. E nós só vamos ver isso tão somente com a manifestação do Espírito Santo do Senhor. Porque aquilo que nós não podemos fazer, é o Espírito Santo de Deus quem faz. E Ele usa a nossa vida como instrumento para abençoar vidas. Aquele homem
talvez, não sei quantos anos, talvez mais de 40 anos na porta do templo. Quantos passavam? Quantos entravam pelo templo? Quantos saíam e continuavam sendo os mesmos? Mas quando nós entramos na presença de Deus, nós precisamos fazer como João fez a oração: que ele cresça, que Jesus cresça e que eu diminua. Que este poder que vem do alto seja manifesto através da minha vida para abençoar outros. Ter um coração puro, um coração aberto, um coração voltado para o Senhor. Por isso, nesta manhã, assuma um compromisso com Deus através da oração. Assuma um compromisso com Deus, seja um exemplo em suas atitudes. Tenha uma vida de compaixão pelo próximo. Creia nos milagres de Deus, porque isso vem do alto. Isso vem de Deus. Planos nós temos muito, projetos temos muito, podemos escrever, podemos lançar. Mas o poder de Deus só vem do alto. Só vem de um Deus que tem o poder para fazer todas essas coisas e muito mais além daquilo que podemos imaginar. Você crê nisso? Você quer experimentar isso? Você está satisfeito com a sua vida cristã? Será que não é tempo de nós avaliarmos e observar mais a manifestação de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, dar mais ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, ser mais sensível à voz de Deus, para que Ele nos use, para que venhamos buscar do Seu Santo Espírito algo que vem do alto, o Seu poder, a Sua graça. Nós cantamos um cântico aqui: quão formoso és, maravilhoso é estar na presença do Senhor. Maravilhoso é andar na presença do Senhor. Maravilhoso é desfrutar da presença do Senhor. Maravilhoso é contemplar o Senhor. Contemplamos tantas coisas, isso nos entristece, isso nos esfria. Às vezes comentamos, às vezes passamos percebido tantas coisas que Deus quer fazer, mas nesta manhã somos desafiados a contemplar o Senhor e deixar que Ele haja com o seu poder, e esse poder só vem do alto. E é interessante que o poder, ele vem do alto, mas para que esse poder venha do alto, eu preciso cada vez mais me humilhar, dizer como João, que ele cresça e que eu diminua, porque eu quero ser o canal da manifestação desse poder que vem do alto, e grandes coisas vão acontecer. Vidas serão salvas, vidas serão libertas, famílias serão restituídas. Esse poder vem do alto, apenas somos instrumentos desse poder. Amém? Feche os seus olhos. Gostaria que o Ministério de Louvor pudéssemos cantar esse cântico outra vez. Mas antes, enquanto eles estão chegando, eu quero desafiar a você nesta manhã, em nome de Jesus, a dizer para Deus: Senhor, eu quero fazer parte, eu quero ser a manifestação desse poder. Eu quero buscar o Senhor, eu quero nesta manhã assumir um compromisso com o Senhor, através da oração, da intimidade, e ser bênção ao entrar e sair deste templo, porque o Senhor está comigo em todo lugar e para todo sempre. Que sejamos um exemplo nas nossas atitudes, que tenhamos uma vida de compaixão pelos outros e crer que Deus pode fazer, porque isso só vem de Deus. Isso só vem de Deus. Nesta manhã eu desafio a você, assim como sou desafiado, e assumo um compromisso diante de Deus. Eu quero ser um canal, eu quero ser uma bênção nas mãos do Senhor, me comprometendo na oração, ser exemplo nas atitudes, ter uma vida de compaixão pelo próximo e crer nos milagres do Senhor. Você também necessita disso? Você também crê e deseja isso no seu coração? Ser o meio da manifestação do poder que vem do alto? Então diga: eu quero, Senhor, quero contemplar a formosura do Senhor. Eu não quero mais ser o mesmo,
Eu quero ser diferente, cheio do Teu Espírito. Você quer dizer isso? Fique de pé no seu lugar, dizendo com esse gesto: eu quero ser a manifestação, quero ser usado pela manifestação do Teu poder que vem do alto na minha vida e ser uma bênção. Você sente esse desejo? Fique de pé no seu lugar e nós vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Enche a terra, a glória enche o céu, a glória enche minha vida, Senhor. Contemplo isso com sinceridade. Maravilhoso é estar em Tua presença. Outra vez, vou pedir a igreja toda agora que se coloca de pé. Deus conhece cada coração e vamos levantar esse clamor através de cântico. Se você puder, erga suas mãos para o alto e declare isso, quão formoso é. Vamos cantar juntos, vamos cantar outra vez. Quão formoso é. Declare isso com a sua vida, com a sua atitude. Tua glória enche a terra. Quero ser o canal da Tua presença, desse poder que vem do alto. Tua glória enche a terra, Tua glória enche o céu, Tua glória enche minha vida, Senhor. Levante suas mãos agora, vamos declarar bem forte. Suas vozes. Maravilhoso é estar em Tua presença. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Maravilhoso é poder Te adorar. Eu sei quem nós adoramos. Obrigado, Deus. Obrigado porque esse poder vem somente do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor, com a Sua infinita graça e misericórdia, nos escolheu, nos designou, nos encheu com o Espírito Santo para dar fruto que venha enaltecer o nome do Senhor. Senhor, nós sabemos e cremos nos milagres, e esses milagres, ó Deus, sabemos que vem somente do Senhor. Sabemos, ó Deus, que este poder só vem somente do Senhor. Sabemos, ó Deus, dos milagres físicos, emocionais,
Louvado seja o Senhor, porque nós temos visto isso, presenciado isso. Mas o maior milagre, ó Deus, é saber que um pecador miserável foi resgatado pelo sangue de Cristo e é salvo por Jesus. O maior milagre, Senhor, é ver o homem pecador nas trevas, sujo, incapaz, sendo agora lavado, remido pelo sangue de Jesus e morar na eternidade com o Senhor, o Deus Santo. É esse milagre, Senhor, que queremos ver nas vidas. É este milagre que queremos ver na nossa família. São esses milagres que queremos ver na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil e no mundo. Para isso, Senhor, nós sabemos que este poder só vem do Senhor. Usa-nos, ó Deus. Usa-nos, ó Deus. E queremos contemplar a formosura, a glória, o poder, a honra do Senhor na nossa vida, para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus os abençoe.